E, cara, quando você começa em 2021 investir em infoprodutor, qual era a intenção? Você investia para fazer branding por trás ou você alavancava o cara, mas para conseguir uma partezinha do resultado dele? Cara, e aí eu vou te dar o macro, a big picture, para depois entrar nessa questão. Qual que é o ponto, Felipe? Quando eu passo pelo programa de inovação do Founder, cara, o startupeiro, quem que é o startupeiro? É o cara que fala, meu, vou construir uma parada gigantesca, vou ser o unicórnio. É o sonho grande lá do cara. E aí, qual que é a mentalidade desse cara? Que ele quer construir um negócio escalável e replicável com base tecnológica. Só que ele nem olha para a caixa, irmão. Você olha o Uber hoje, o Uber tá dando prejuízo até hoje. Ele quer pegar a grana de investidor, construir equity e foda-se o caixa. Vamos crescer o mais rápido possível. E aí, quando eu comecei a olhar para os criadores de conteúdo, eu falei, cara, esses caras não são criadores de conteúdo, esses caras são edtechs, só que apoiadas na figura de um professor único. Tá? E aí, quando eu desenho a tese para investir nesses caras, eu falei, cara, eu vou colocar grana em quem? Em quem está gerando conteúdo e está profissionalizando o mercado nas profissões que a universidade não consegue resolver ainda. Por exemplo, gestor de tráfego, você pega o Sobral. O que o Pedro Sobral fez no mercado é um absurdo. Construiu o mercado. Eu estava buscando outros Pedro Sobrais. Sobrais não, né? Sobral. E aí a gente começou a investir numa galera que tinha cursos de qualificação profissional e que as universidades não tinham fechado esse gap ainda. Então, um era um curso de social media e o outro era um curso de arquitetura para ambientes infantis. Caramba, que legal. Loucura, assim. E a gente qualificar os arquitetos, era um curso livre, né? E aí, tô falando tudo isso por quê? Porque quando eu olhei para esses infoprodutores, qual que é o valuation de um canal na rede social hoje? Ninguém sabe. E aí, quando eu olho para isso... O mais próximo da realidade foi o jovem jovem de negócios que o Primo Rico comprou. Agora o Cazé também fez um movimento. Mas isso em 2020, 2021, Felipe? Não tinha muita referência. Hoje já não tem. Hoje ainda não tem. Na época, menos ainda. E aí eu olhei e falei, cara, os infoprodutores estão construindo negócios escaláveis, replicáveis com base tecnológica, por mais que a base tecnológica seja da Hotmart, da QIFI, da Eduz. Não importa. Só que esses caras sabem fazer caixa. Esses caras não sabem fazer equity. E aí, quando eu naveguei pelos dois mundos, falei, por que a gente não faz o merge desses dois ecossistemas? Por que eu não trato cada infoprodutor como uma startup de educação? E a gente começou a olhar para cada infoprodutor como uma escola, né? Só que eu acho que a gente estava à frente do nosso tempo, e aí o problema que a gente enfrentou é que criador de conteúdo não tem mentalidade de empresário. Eu ia perguntar exatamente isso, porque a dificuldade ele pode ser uma edtech, ele é uma empresa de fato, mas ele não tem cabeça de empresa e nem articulação de empresa. Ele é artista. Ele é artista solo ali no negócio, né? Ele é o expert que a galera fala, né? Perfeito. Na verdade ele é o boneco. Fazer conteúdo. Ele é o boneco ali da frente que faz, organiza, não sei o quê, mas, cara, toda a infra por trás do que você tem que ter de uma estrutura de empresa, o cara, acho que é isso, o cara também não tinha conhecimento. Aí faltava a base... base de conteúdo, de fato mesmo, para que ele pudesse aplicar na pessoa dele. Falta casca para essa galera, meu. E aí foi a visão que a gente teve, assim, falou, pô, meu, a gente pode replicar todo o ecossistema de inovação para o mundo da Creator Economy. Inclusive, eu montei um fundo de investimento anjo para colocar grana. Isso quando? 2022 já. Foi quando eu falei, beleza, a gente está fazendo lançamentos com grana própria. Na verdade, isso era uma agência de lançamento que pegava lá os lançadores, botava grana e... Só que como mentalidade, desde cedo, eu não me posicionava como agência de lançamento, eu me posicionava como uma venture builder. Que dentro das startups é o jogo. É exatamente isso. Agora, olha que louco. O lançador, ele não está colocando tempo, dinheiro, energia e time para poder fazer o cara rodar? Ele já é uma venture builder, só que o mercado não sabia disso. É isso. E aí a gente, com a visão um pouco mais madura para a Creator Economy, a gente começou a trazer essa tese para os infoprodutores. E com isso a gente foi para um dos maiores masterminds de marketing digital do Brasil, fizemos uma grana legal pra caramba, só que toda hora a gente esbarrava na mentalidade do criador de conteúdo, Filipão, que pô, meu, contratar gente... O cara às vezes tem dificuldade até para produzir conteúdo.
Porque esses caras até não. Na verdade, na verdade o cara... produtores reclamam de expert, que fala, puta, tem que gravar vários criativos e tudo mais, o cara já não entrega. Mas acho que produzir conteúdo, principalmente naquela época, era mais fácil, teoricamente, porque o cara não tinha aquele bando de qualidade de coisa que ele gravava e tocava o pau. O maior problema, acho que de fato, era fazer distribuição, fazer organização, fazer gestão. Que é a coprodução. E aí, a galera que reclama de qualidade, da qualidade e até do expert que não produz conteúdo, Felipe, foi uma das coisas que a gente mapeou como uma ameaça desde o começo também do processo, que a gente sempre trouxe a mentalidade do ecossistema de inovação mesmo, até nisso, né? Quando a gente fala, poxa, eu quero ter 3 experts aqui dentro da minha operação, a gente chegou a ter 23 colaboradores na operação 100% remoto. Mas olha que loucura, irmão, que a gente fez. A gente fechou com 14 experts no primeiro ano, a gente fez quase 30 lançamentos no primeiro ano. Por quê? Porque a gente sabia que a porta é estreita. Né? Falei, cara, a gente vai colocar 14 caras no funil, vai ter uma galera que vai dar para trás, tem uma galera que vai arregar, e desses 14, 2 ou 3 vão firmar o pelo. E aí foi os caras que a gente depois rodou mais 1 ano e meio ali para frente, mas foi uma relação de parceria no começo que não se perpetuou até por conta de fit cultural e a própria visão de negócio. Boa. Então, basicamente, foi dessa forma que a gente pisou na economia dos criadores. E aí, uma vez, meu irmão, tem assim... Aí você se apaixonou pelo mercado. E não tem como... É igual uma vez que você aprende a ler. Não tem como desaprender a ler, meu irmão. E todas as vezes que a gente vai fazer negócio hoje, não tem como ignorar a tecnologia, não tem como ignorar a ideia de um MVP bem feito, né, cara? Vamos validar primeiro antes de colocar grana e escalar o negócio. Então, acho que isso foi uma das coisas que o mundo da inovação me trouxe. E depois, quando eu começo a fazer grana usando a rede social e não usando a minha cara, mas usando um intermediário, você fala, meu irmão... Tem dinheiro a pegar com o PAC. Não tem como ignorar o Instagram mais, né? Então, essa é uma das... E aí... isso aí dá muito resultado, cara. Dá muito loucura. Resultado, pegar creator, fazer do jeito certo. Porque tem muita gente também que contrata creator e faz errado. Já fizeram muitos comigo, inclusive. Claro que eu aceito pouquíssima publi, mas algumas publis de pessoas que foram lá, gastaram maior grana fazendo um Reels comigo e não investiu em tráfego. Loucura. Entendeu? Cara, coloca tráfego aí, taca pau em tráfego. Põe grana aí, porque querendo ou não, o alcance orgânico do Instagram tá cada dia menor. Perfeito. Então você consegue... Se você tem 10 mil para pagar para um creator, não contrata um creator de 10 pau. Não. Contrata um creator de 5. De 3, 4, de 3, porque 4, aí você tem o restante para poder fazer. Para poder tráfego. Não, e não só tráfego, para poder produzir, para poder fazer tráfego, para poder... E mais do que isso também, um creator bom, que começa a trazer resultado quando ele fala... É o que a gente estava falando da caixinha de perguntas no bastidor, que a gente estava falando do foi sorte, do hashtag aqui. Nenhuma ação isolada funciona. Total. Né? Então, por exemplo, igual o que você está fazendo aqui, que é quem está preparado... Quem entende já está na mesa. Como é? Quem entende já está na mesa. Quem entende já está na mesa. Pô, se você tivesse feito um story disso aí... Quem entende já está... Tá falando pouco, viu, Brunão? Se você tivesse feito um story disso aí, eu talvez nem perceberia. Perfeito. Só que conforme você vai repetindo, eu falo, pô, ele tá tentando colar alguma coisa, vingar alguma coisa aqui. E aí a galera já percebe. Você tem que ter a repetição. Perfeito. Aí você vai lá e contrata um creator para fazer um projeto específico, de uma ação específica, sem verba, bichão, você tá colocando dinheiro no ralo. Mas eu acho que aí muito do que aconteceu com o creator, que é o que você traz de insight para hoje, né? Porque a vida que você já... porque os conhecimentos que é você... exatamente o que você falou aqui, quando a gente fala, e eu vou aqui, né? O Founder-Led Marketing. Então, é trazer o fundador como a cara do negócio de fato. E esse acho que é uma das dificuldades, porque quando você traz um creator, ou você traz uma figura, ou até uma figura reconhecida, né, um artista, uma pessoa assim, cara, ele não é perene e ele tem um ciclo de validade. Ou seja, você vai trazer aquela ação, você vai trazer um resultado pontual, acho que é resultado pontual, incentivo, né, aquelas campanhas, acho que de tiro curto, e aí sim você fez um retorno ali. Ali tem que ter um retorno de fato. Agora, quando você faz uma espiral mais longa, você precisa ter um cara que entregue valores, você precisa ter uma posição que entregue a mesma coisa que a galera tá fazendo, ou que o time tá contando, a história que tá sendo contada ali dentro, o como está sendo contado, o ritual que está sendo entregue. E aí, dentro disso, não tem mais ninguém ou algumas caras ali do que, sei lá, os líderes, os executivos ou o fundador. Perfeito. Né? Então,
Não tem como você escapar desse conteúdo direto ali, porque é o cara que tá com a vitrine. E vira um conteúdo autêntico pra caramba, cara. Por causa do cara que tá de frente do negócio, falando da visão dele. Ele fala com naturalidade, né? Ele sabe daquele negócio, ele fala com... Que, cara, não tem nada mais poderoso do que vender a comida que a gente come, né? Isso. Não tem... igual eu falo, pô, eu nem gostava tanto de produzir conteúdo, mas eu acredito tanto nesse negócio, eu quero vender isso, que eu tenho que produzir conteúdo, Bruno. Tem que se atirar. Tenho que me acostumar, tenho que entender que isso é um processo, que eu vou me lapidando, eu vou me treinando. Mas acho que o ponto que pega, que o Bruno traz, assim, foi a visão que nós tivemos, né? De falar, poxa, a gente está ajudando um infoprodutor a fazer um arrasta para cima para vender um produto de R$ 2.500. Irmão, por que o empresário que, sei lá, de real estate, o cara do ramo imobiliário que vende um apartamento de 5 milhões, não está fazendo um arrasta para cima? Olha quanto vale o arrasta para cima desse cara. Né? Aí tem um outro movimento que, quando a gente fala do João Adib, eu sempre falo que o Founder-Led Marketing, a gente tem sempre 3 objetivos, que é diferente de um criador de conteúdo produzir conteúdo, né? O criador de conteúdo está produzindo conteúdo para quê? Para vender uma publi ou para vender um curso, certo? Ou aquele produtor de conteúdo que está no TikTok ou está no Google, que está ganhando a monetização por visualização. Então a gente tem essa galera que faz isso. Só que quando eu olho para um empresário que já tem uma reputação consolidada no offline, já tem uma operação com 10, 20, cara, 1.000 colaboradores, olha que doido. Esse cara já tem um negócio que ele não depende da rede social para gerar receita direta. Mas os objetivos são geração de receita de forma direta ou de forma indireta, porque a pessoa pode chamar ele no direct para querer comprar, ou o time de venda dele, às vezes o cara tem 100 vendedores. Ele tem um exército de 100 pessoas que podem apoiar o argumento de venda através de um story que o cara fez na rede social dele. Tá? Segundo objetivo, não menos importante que o primeiro, que é a parte de recrutamento. Né? Até uma das coisas que a parte de RH me trouxe é que, cara, o mesmo esforço para atrair um novo talento é o esforço que você faz para trazer um cliente, às vezes. Tá? Às vezes até maior, né? Às vezes é maior. Exato. Porque o filtro de você ter um cliente é menor do que o filtro de você ter um colaborador. É isso, irmão. Então, porque qual que é o ponto? Você vai viver com aquele o tempo inteiro. O cliente ele comprou, pagou, cara. Tchau. Às vezes o cara fala assim, eu tô de barriga cheia, meu time de vendas está performando pra caramba, não preciso aparecer na rede social para vender mais, não quero fazer arrasta pra cima. Mas, irmão, e a galera que tá entrando no teu processo de recrutamento e seleção? Esse cara já tá chegando na empresa sabendo qual que é a cultura que você tem ali dentro? Porque, de repente, é muito mais fácil você repelir esse cara por conta de um story que você faz no dia na tua rede social e você traz o cara já com um fit cultural. E aí uma outra parada que eu pego é que o empresário, às vezes que já está num contexto mais relevante, ele não tem que moldar a cultura da porta para fora, não tem que trazer cliente, mas ele tem que moldar a cultura da porta para dentro. Então, às vezes, ele falou uma parada na reunião. Como que ele faz para sustentar aquilo? De repente ele sai da reunião, o colaborador não vê ele até a próxima reunião. Como que eu crio um relacionamento? Então, a gente brinca que o empresário aparecer, quase que a gente digitaliza a rádio corredor, aquele cafezinho que ele teria falando... Rádio peão, né? A rádio peão, né? Eu chamo de rádio corredor. Alguns fundadores que vieram aqui, que tem um pouquinho dessa veia de produzir conteúdo, os caras têm Instagram próprio da empresa. Olha que legal isso aí. Eu tive uma ideia muito louca. Eu tive esse insight muito louco com o Alan da Copafer. Copafer, que é uma empresa de material de construção aqui do ABC, ele tem um Instagram, um perfil da Copafer, funcionários. Então o RH coloca ou tira as pessoas, é um perfil fechado, e ele faz live lá dentro. Eu tenho isso daí. Entendeu? A gente tem isso, eu tive isso lá atrás, quando a gente tinha indústria, que aí era um reforço de cultura. Toda quarta-feira a gente contava uma história diferente das 6 às 7 da manhã. Olha que legal. E a gente trazia alguém para fazer uma live interna. E aí, na verdade, essa live, olha que legal. E isso é um insight legal. Porque essa live, quando você faz live no Instagram, quando eu faço uma live com o Lucas notifica os seguidores dele. Então, os seguidores deles entravam na live, a gente contava essa história aqui. Legal. E aí, a galera vinha tentar entrar no perfil da empresa. Só que aí não conseguia, era bloqueado, era fechado. E aí, você via aquela galera tentando entrar, você fazia assim, pô... E aí, o mais legal é que depois, na hora que você saía vaga... Você tinha gente... Você tem um banco de talentos, cara. Como atrair. Ou seja, porque ele via o ritual da empresa por outros, né? Por replicadores. E isso era muito legal. E é legal também, galera, porque que eu aprendi isso? Isso daí foi um insight do João Adib. Isso daí eu tô falando em 2019. Caraca.
E O João Adib tava começando. o João Adib tava começando, mas o João Adib, ele fazia toda segunda-feira uma live de alinhamento de time e toda quarta-feira uma live de vendas. E aí eu falei, cara, preciso começar a fazer isso, porque eu tinha indústria, tinha outros pontos, eu tinha um centro de distribuição, um escritório, outro que era fabricação. Então, para você alinhar todo esse time é muito complexo. Total. Qual é a ferramenta que eles estão no dia a dia o tempo inteiro usando? E você não consegue. Porque você pode criar uma plataforma interna lá para poder gerir, né? Sei lá, esqueci o nome. Um mas RP. Como se fosse um sistema interno de comunicação, uma intranet. Uma intranet de comunicação para você se comunicar com seus colaboradores. Eu tenho certeza que 10% daquela galera vai entrar. Vai entrar. E aí, quando você tá no Instagram, você fala assim, putz, olha, férias, para você fazer o aviso de férias, você tem que fazer com 30 dias. De repente o cara tá passando lá um negocinho, putz, preciso fazer o aviso de férias. Putz, amanhã não vai... É você mandar os comunicados na onde o seu funcionário tá. Mas é a jornada. O problema é que a galera fala tudo da jornada do cliente, esquece da porta para fora e esquece da jornada do colaborador. O cara esquece de employer branding, cara. Exatamente. E aí, tudo que você falou valida uma tese que eu tenho falado há um tempo, que a rede social é o novo sistema operacional do mundo. Né, cara? Não tem assim. Se não tá na rede social, não funciona. Né? E aí, esse é o segundo pilar que eu falo de resultado, cara. Tem cara que não quer... o cara não está preocupado com vendas, porque ele já tem canais de aquisição que estão validados, mas quando a gente fala do papel da marca, falando de marqueteiro para marqueteiro, toda marca ela serve para moldar a cultura, né? E aí, ou você molda a cultura da porta para fora, ou você molda a cultura da porta para dentro, que para mim, acho que é um dos maiores benefícios, que é trazer gente boa para trabalhar do teu lado, né? Então, e aí o terceiro pilar que eu gosto de falar, né, que é o que me colocou nessa mesa, que é a expansão de networking, né, meu? Uma outra coisa que eu sempre falo nas minhas reuniões é que as pessoas não estão distinguindo mais quem elas conhecem no online das pessoas que elas conhecem no offline. Eu mesmo cheguei aqui agora, Camila falou... Pô, você já veio aqui? Falou, não. Ah, deve ser porque eu tava vendo o teu Instagram, então você é familiar para mim. Olha como que isso economiza o tempo de apresentação, a pessoa já sabe com quem ela tá falando, já tem mais, já gera mais confiança, mais empatia, mais rapport, mais conexão. E tempo hoje no mundo dos negócios vale muito dinheiro, né, cara? Então o máximo de tempo que eu consegui economizar na minha apresentação, na minha abordagem e na minha conexão com o meu cliente, vale ouro, né?